Boa tarde, amigos. Aqui os fala Matheus Chibus do canal Siquet. Em primeiro lugar, queria pedir a todos vocês que se inscrevam nesse canal, que rezem pelo meu pai, que faleceu recentemente, rezem pela alma dele, certo? Deem um like aqui nesse vídeo e sejam membros de nível 3 para que possam fazer o nosso curso de sobrevivência intelectual. Bem, houve a aposta Javier Milei. E foram para essa aposta de jeito à direita brasileira, como é o caso de Bolsonaro e Cugo, né? Vejam. Javier Milei, ele se encontra em uma escolha dolorosa. Ou ele segue o caminho mais difícil e prossegue na sua oposição ao establishment, a la Bukele, ou ele vai ser destruído. Vejam, ele não tem o Congresso nas mãos dele. Se ele inventar de querer fazer negociata demais, como foi o caso do Bolsonaro e de tantos outros, ele vai ser destruído. Quem não se opõe o máximo que puder ao establishment é engolido por ele. É engolido por ele, ou até mesmo pode se tornar uma parte dele. Como é o caso do Bolsonaro e foi o caso do Collor no passado no Brasil, né? Collor, eu não duvido que algum dia, inclusive, o Bolsonaro acabe sendo integrado ao projeto do PT, ao projeto de poder do PT, do estamento burocrático. Seja integrado totalmente, assim como o Collor foi em um certo momento. Não duvido isso, que o Bolsonaro algum dia, certo, seja eleito como um senador e ele faça algum acordo com o Lula, tire até foto com o Lula ou com os sucessores do Lula. Não duvido que isso possa acontecer. Agora, quando se ele seguir o caminho mais fácil, ele será triturado. Ele será triturado. Claro que o Milei tem os seus problemas. Por exemplo, ele tem essa tendência a uma. Ele é um defensor da dolarização restrita. Isso é um problema, certo? E também ele defende outras pautas sociais tresucadas, que eu não defendo. Mas é inegável que ele é, nesse momento, um mal menor na Argentina, certo? Porque o legado do peronismo, certo, é a destruição de um país que fez coisas muito mais importantes. Certo? A verdade é o seguinte: a Argentina fez coisas mais grandiosas que o Brasil. O Brasil é um país que tem um legado meta-histórico que a Argentina não tem. Mas a Argentina foi um país que fez coisas muito importantes. A queda da Argentina é algo mais triste que a queda do Brasil. Inclusive, isso é uma coisa que fica muito clara naqueles, por exemplo, certo? Aqueles contos da última fase do Borges, em que ele usa muito esse recurso doppelganger. Isso. Das épocas na história de um país, certo? De forma que uma pessoa que foi criança naquele país dificilmente reconheceria o que aquele país se tornou é, quando essa pessoa estivesse na velhice, certo? Seriam duas coisas diferentes com algumas semelhanças, com alguns processos históricos que se repetiriam, que se repetiram, mas com o clássico recurso do Vico, mas que no geral havia um dissonância muito grande.
Então, um país que no passado já foi uma potência em todos os sentidos, foi um país do primeiro mundo, uma das nações mais prósperas e educadas do mundo, para virar um país destruído, um país arrasado em cerca de 30, 40 anos. Né? Isso aí é algo que, quando você vai ver bem, a única explicação para a perpetuação desse projeto de poder, meu convicto chama de tirania reflexiva. Peronismo é tirania reflexiva, é uma tirania, certo? Sobre um povo que está muito consciente de que aquilo é uma tirania e que ainda assim põe aquilo em troca de serviços públicos, em troca de pão e circo. A minha tia, por exemplo, né? Ela mora na Argentina. Ela fala lá o seguinte, que tem gente que se incomoda se você ligar o liquidificador às 10 horas da manhã porque a pessoa está dormindo. Isso pessoas adultas, certo? Estão dormindo porque trabalham no Estado e 50% dos argentinos são funcionários públicos e quem trabalha no Estado não trabalha de fato, né? Você tem trabalhadores de menos, por um certo lado, né? Porque burocrata, ele sempre se vê como um nobre, né? Com uma corrupção da nobreza, uma corrupção da nobreza. A corrupção lassaliana da nobreza. Alguém que quer ter os privilégios da nobreza e que não quer ter as responsabilidades da nobreza, né? E ao mesmo tempo ele se vê como alguém que tem o direito de moldar a sociedade. Burocrata é sempre assim. Sempre, não é sempre assim, mas esse tipo ideal do burocrata é algo que, como eu posso dizer, é muito correspondente ao que é a realidade. Qualquer pessoa que já tenha passado muito tempo em repartições públicas sabe isso aí. Então é o seguinte, o Milei tem um trabalho muito hercúleo pela frente. Não sei se ele vai conseguir resolver os problemas, como é o caso da revolução da inflação. Certo? Que é o problema mais alarmante de lá, ao menos para a maioria das pessoas. Claro que existem problemas profundos mais alarmantes, como esse negócio de aborto, etc., no qual o Milei ofereceu, dias de passagem, um único contraponto. Mas se ele resolver esses problemas, se recusar a transigir com os establishment, poderá ser o maior líder, talvez, da América Latina. Maior que o Bukele foi. E se ele não conseguir, resta a ele ser o novo Bolsonaro. Com a diferença de que eu acho que na Argentina é possível ainda haver uma pendularidade de esquerda para a direita, de direita para a esquerda. Eu não vejo mais possibilidade disso acontecer no Brasil. Então é fundamentalmente isso. Um forte abraço a todos e até logo. Oremos para que o Milei dê certo. Certo? Embora, sinceramente, eu duvido que isso vá acontecer. Um abraço a todos e até logo.